Você assiste agora no TVK a participação da doutora Noêmia Galdurós Cossermelli falando das relações do trabalho neste novo século, neste momento em que vivemos a discussão, inclusive da terceirização. Fernanda Panunzio apresenta Bia Belde, Música, Arte no nosso programa. E a nossa Renata Moeckel apresenta Vande Rodrigues e a exposição Mulheres e Famílias, o Dia das Mães chegando. O nosso Vande Rodrigues, sempre um artista, sempre um parceiro do ITV, com mais este evento importante no Esplanada Shopping, e Renata Moeckel traz para você agora aqui no ITV. TVK desta semana tem a alegria em receber, além de tudo, uma mulher brilhante, competente, bonita. São muitos adjetivos para falar da doutora Noêmia Galdurós Cossermelli, professora da Unip, professora da Uniso e professora da Faculdade de Direito de Sorocaba. Vivemos esse dia 1º, o último dia 1º, o dia do trabalho, com tanta história para a humanidade, né? E nós estamos vivendo, doutora Noêmia, a senhora que é professora, né, dessas relações do trabalho, vivemos um momento diferente agora, este conflito da terceirização que se discute no Brasil todo, o tema do Congresso Nacional, vivemos um momento diferente das relações do trabalho? Oi, Kiko, com certeza a gente vive. Nós estamos numa transição e cada vez mais essas transições estão mais aceleradas, uma mais próximas às outras. E, logicamente, traz com essa mudança toda uma nova formatação do trabalho. Então, a ideia que a gente tem de um trabalhador do período da Revolução Industrial, século XVIII, século XIX, XX, hoje nós estamos numa nova concepção. Falamos muito mais em trabalho do que emprego. E, pautado nisso, em função do desenvolvimento socioeconômico, a gente tem que identificar realmente o que está acontecendo contemporaneamente. Doutora Noêmia, antigamente a gente tinha as notícias, né, que aconteciam na França, muito da legislação e da história do trabalho no Brasil está ligado à história francesa, né, ao direito de greve que nasce lá. Depois nós temos Inglaterra, nós temos influências norte-americanas, nós temos a China, né, comunista, mas é um único comunismo capitalista, né, a força do trabalho, Japão. Como, em tempo em que nós temos a notícia real, como a expectativa de leis, como consolidar essas relações, como fazer letra deste anseio do capital e do trabalho? Olha, nós temos um sistema jurídico nacional brasileiro que teve um marco com Getúlio Vargas durante o Estado Novo, mas ele olhou para um cenário internacional. Nós tivemos uma forma diferente dos países europeus na concepção do que seria trabalho e na constituição da legislação para o trabalhador. Getúlio Vargas, ele olhou para a Itália, de Mussolini, ele olhou para Portugal, olhou para a França, olhou para a Alemanha, e nesse modelo diversificado, mas com uma história já feita, de uma conquista já efetivada, ele entendeu que seria melhor o Estado trazer uma legislação que pudesse proteger os nossos trabalhadores. Então, tivemos influências? Claro que tivemos, e continuamos tendo. Mas a forma de criar um sistema jurídico em proteção ao trabalhador foi diferente. Nós viemos da vontade do Estado, com a consolidação, com as cartas constitucionais, diferentemente dos países europeus, que nós tivemos manifestações sociais. A realidade social é que foi criando cada país na sua tipicidade de formação do direito. Mas a gente olhou assim, nós tivemos já experiência, até porque durante as grandes guerras, os trabalhadores que vieram para o Brasil, fugindo das grandes guerras, eles influíram na concepção de luta de classes. E eu acho que talvez isso, vindo trabalhadores com toda uma experiência de vida, de luta, de sofrimento, o Brasil, na pessoa de Getúlio Vargas, entendeu por bem, não. Vamos já tratar do que seria direito, vamos evitar esses conflitos, e viemos com a CLT. Doutora Noêmia, mas quando um dos lados está em desvantagem ou desprotegido, seja aquele que tem a coragem de gerar o emprego e aquele que é a força do trabalho, obviamente que as coisas não vão bem. Muitas vezes as cargas tributárias relativas à folha
de funcionários, ou seja, o empresário paga muito, mas chega-se pouco ao bolso do trabalhador em função de uma carga tributária que tira a competitividade do Brasil no momento de economia internacional, de que a exportação é importante como divisas para o nosso país. Como conseguir o equilíbrio dessas relações? Quem está atrapalhando isso? Hoje, o governo? Ou o Congresso está deixando de agir e às vezes o Supremo tem que agir, no caso da terceirização, porque o Congresso não toma a atitude esperada? Eu acho que um pouquinho de cada, Kiko. Nós temos aí um mix que entrava o desenvolvimento socioeconômico mais equilibrado. Logicamente que nós temos adequações, temos mecanismos que o próprio sistema oferece. Então vamos pensar, do lado do Estado, a elevada carga tributária, isso onera demais a folha de pagamento, logicamente. O trabalhador contribui com parte do pagamento dos tributos. A empresa, com elevadíssima carga tributária, ele na hora de contratar, ele deixa o trabalhador na informalidade. Você tem o sistema, todo o sistema S, SESI, SENAI, contribuição sindical por conta do funcionário, quer dizer, tudo muito obrigado. Muito né? obrigado. Então, primeiro, eu acho que eu identificaria assim, um grande fator, a carga tributária. Eu acho que essa mudança que vem se prometendo há décadas não está sendo feito, e aí tem uma omissão do legislativo. E não faltam incentivos, o que falta é vontade política de mexer na carga tributária. Por outro lado, nós temos a atuação dos sindicatos que minimizam na hora de normatizar as condições do trabalho no interesse das partes. Isso no sistema, a própria Constituição Federal confere aos sindicatos negociar condições de trabalho que sejam ajustadas. É como se nós falássemos de um terno sob medida. Há um jurista italiano, Francesco Carnelucci, que ele fala isso de uma forma muito pertinente, que as negociações coletivas ajustam os interesses socioeconômicos. E essa é a principal função do sindicato, o que minimiza essa desigualdade. Não resolve, nem sempre resolve, mas minimiza. E, logicamente, fatores da globalização, fatores da automação, tecnologia, isso tudo esses são fatores de conjuntura nacional e internacional que não dá para a gente aplicar. A terceirização já existe em outros países, especialmente com êxito na economia americana e menos talvez um pouco na Europa, talvez um pouco mais na Alemanha, modelos. O Brasil não vai conseguir deixar de encarar essa situação. E isso vem em prejuízo do trabalho, da proteção do trabalho? A senhora entende dessa forma? Eu entendo que a terceirização ela está vindo para ajudar esse desenvolvimento, esse equilíbrio que está faltando. Logicamente, quem tem o poder de comando, quem tem a possibilidade de controlar, de contratar, de dirigir, de comandar, logicamente que a força está na sua mão. O equilíbrio dessa relação jurídica está na presença dos sindicatos negociando melhores condições de trabalho. Agora, a terceirização é um modelo que já existe no Brasil, legitimamente reconhecido. O que não está é juridicamente reconhecido. E tem muita fraude nesse sentido. Muita gente fraude. Utilizando o manto da terceirização para fraudar direitos. Para fraudar direitos. Então, quando a gente fala em terceirização, nós temos que pensar que ela vai trazer benefícios, sim, para o trabalhador. Eu não concordo com a ideia de que a terceirização vai precarizar. Já está precarizado. Nós temos um trabalho que é feito pela terceirização, sem reconhecimento, com desigualdade salarial, sem responsabilidade das empresas, fica na dúvida qual das empresas, contratante ou contratada, é que é responsável pelo pagamento dos direitos do terceirizado. São situações reais, fáticas, e que não tem uma legislação que coíba ou que puna a fraude que ocorre em todos os, vamos imaginar, em todos os rincões aí do Brasil. A gente pode dizer que há uma diferença nas relações do trabalho nas mais variadas regiões do país? Ou o fator educacional faz a diferença na formação dos indivíduos, e aí a gente teria que ter um olhar. Eu já vi a senhora numa declaração à Rádio Ipanema, disse que o mais importante de tudo isso é se preocupar com a formação do trabalhador. Quem sabe se os sindicatos fortalecessem este olhar, também poderiam contribuir mais para a geração de emprego. Você está coberto de razão, Kiko. Eu acho que a educação hoje é o ícone para qualquer desenvolvimento socioeconômico sustentável. Qualquer país do mundo.
A gente faz comparativos da formação, do nível de pessoas que chegam até a universidade, é baixíssimo, frente a até países da América do Sul. Mesmo no sistema privado, é melhor passar pelo banco da universidade do que não passar, mesmo que ela não seja uma faculdade pública, que na verdade são as tops e algumas poucas privadas. Que é o que nós deveríamos ter com qualidade para que todos tenham acesso à educação. Mas a realidade não é essa. Eu acho que o que nós precisamos ter é boas escolas. Começando da base. Nossa, aí principalmente, né? A gente discute terceirização na ponta, isso é o problema final, quando na realidade o ensino de base é que vai formar cidadãos com competência, com qualificação, críticos e que possam ter o poder de escolha, que é o que nos falta. Tudo bem, falamos de educação, mas falamos isso para uma geração que ainda está por vir e esta que ainda temos tempo. E aquele desemprego que acontece, por exemplo, na usina, né? Aquele desemprego no qual a pessoa dificilmente consegue se recolocar porque é uma mão de obra operária, né? É o cortador de cana. Hoje está tudo automatizado. Como a educação também pode chegar a essas pessoas com mais idade, que não têm habilidade com as tecnologias, com a internet, com a informática? O que nós podemos fazer com esta geração que está do meio para o final na escala do seu tempo de trabalho, de economicamente ativa? Existe solução? Outros países tomaram medidas fortes nesse sentido? Não, esse é um problema seríssimo, principalmente no Brasil, né? Talvez o trabalho mais penoso, mais precário era o que existia no campo. Tem que haver a educação, você percebe, por mais que a gente queira dizer que em São Paulo, aqui no Sul, no Sudeste, que nós temos um desenvolvimento educacional mais criterioso, de qualidade, isso tem que se expandir hoje em dia, principalmente com a educação à distância. Tem que chegar aos lares das pessoas, mas para isso tem que ter um básico. Não adianta você dar um iPad ou transmissão via satélite se eles não têm a menor orientação, apoio, suporte. Eu acho que a gente está precisando especialmente no campo. Principalmente no campo. Principalmente, né? Especialmente no campo. Nós estamos conversando com a doutora Noêmia Galduros Cossermelli no nosso TVK, falando das relações do trabalho, né? O último dia 1º comemoramos mais um Dia Internacional do Trabalho e o tema é importante no momento, inclusive, que o Congresso Nacional discute a polêmica lei de terceirização. Aliás, terceirização que já existe no Brasil e que, obviamente, se o Congresso não assumir a demanda de enfrentar este tema, seguramente o Supremo há de fazer como fez em outras questões em função da omissão do Congresso Nacional e das autoridades de Brasília. Nós voltamos depois do intervalo comercial com a doutora Noêmia Galduros Cossermelli, agora no nosso TVK. Aqui é a enfermaria, está sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Nós retomamos o nosso TVK, hoje com a visita da doutora Noêmia Cossermelli, que é mestre, doutora em relações do trabalho, né, direito, enfim, aquilo que rege a vida de todos nós. Né, todos temos um impacto das relações do trabalho. Eu quero mandar um grande abraço ao pessoal da equipe do Zap, que é um programa com esportes radicais, baladas, um sucesso aqui na nossa ITV.
Um beijo a Zico Sermelli, com um programa lindíssimo, né? O nosso contemporâneo, com tudo que fala de arquitetura, design, urbanismo. Parabéns a Zi por esse programa realmente que tem feito o maior sucesso. Em breve nós estaremos estreando com o nosso Paulo Roberto Júnior, José Roberto Ercolim, e também a participação do Ricardo Miguel, do Deda Benetti, e eu estarei no nosso programa de jornalismo diário, ao vivo, às 10 horas da manhã. Nós estaremos começando o Conexão Interativa, no qual você poderá participar com WhatsApp, telefone, enfim, captando imagens na cidade. É um jornalismo diário e atual que nós vamos agora fazer na sua Interativa TV, em breve aqui no 24 da NET. Doutora Noêmia, nós estamos falando, né, de educação. A senhora hoje desenvolve através da Ecos, né, que é um projeto novo, educação também, né? Quer dizer, essa educação hoje é uma educação, gestão de escritório, andragogia. O que é andragogia, doutora Noêmia? Explique isso para o ouvinte do TVK. Então, a Ecos Educação Profissional é uma empresa que seu produto é o capital intelectual, voltado para profissionais, na qualquer área. Tanto que o nosso slogan é Ecos Escolha o Conhecimento. Sim. E temos esse evento que nós vamos realizar no dia 7 e 14 de maio, que é sobre gestão de escritório de arquitetura e design de interiores, e vamos ter também no dia 7 andragogia. Andragogia. Dia 7, né? Dia 8 de maio. Dia 8 de maio. Pela manhã, na sexta-feira, vamos ter esse evento, e o palestrante é Paulo Campos, ele é professor do mestrado de pós-graduação do INSPER, da SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. O INSPER é sucesso total, né? GV e INSPER hoje briga são tops. São tops. E esse palestrante, ele vai vir falar sobre andragogia, que é a especialização, que é a educação para adulto. Educação para adulto. Para adulto, não só em nível universitário, mas principalmente para os trabalhadores nas corporações. Um curso livre. É um curso livre, mas é focado. A gente até vamos fazer uma dobradinha com ele nesse curso de andragogia. É uma palestra, mas uma palestra de 3 horas, Sim. onde a gente vai poder ter uma noção de como fazemos para ensinar adultos com resultados eficazes. Aí eu pergunto para a senhora, qual é o grande desafio que nós temos daqui para diante nas relações do trabalho, na formação dos operadores do direito? A senhora é professora nas 3 principais escolas, aquela mais tradicional de direito de Sorocaba, que é a FAD, a Universidade de Sorocaba, a Uniso, e também a Unip, Universidade Paulista. O que este operador do direito pode fazer no seu dia a dia nessas relações? Pode colaborar com a sua prática? Ele pode ser um agente de negociação? Como é que está caminhando o direito do trabalho? Quando a gente fala qual é a nova tendência do direito do trabalho, a gente tem que começar a pensar e modificar essa expressão, essa nomenclatura. Será que nós devemos continuar pensando em direito do trabalho ou direito ao trabalho? Essa é a nova concepção. A automação vem, entre aspas, roubando a mão de obra, a ocupação dos trabalhadores. E em função disso, esses trabalhadores eles precisam se atualizar todo o tempo. Não basta mais fazer uma faculdade, achar que já estou com o título, com o diploma na mão, que está tudo resolvido. Eu acho que a educação, Kiko, não cessa, é incessante. Enquanto você estiver como um cidadão, economicamente ativo. Exatamente, uma população que está ativa, que está trabalhando, desenvolvendo, criando, ele precisa se capacitar, ele precisa se qualificar. E esses nossos cursos da Ecos, eles trazem justamente essa pegada de você poder falar, não, eu me formei, logicamente que quando você se forma, os estudantes de direito, eles não têm vivência, eles não têm a experiência daquela profissão, eles vão vir a ter com o tempo. Mas eles podem, participando desse curso ou de outros cursos de pós-graduação das universidades, das escolas, que oferecem essa formação posterior, que é lato sensu ou estrito sensu, eu acho que é a tendência. Doutora Noêmia, eu nunca vi, e a minha prática profissional, já caminhando para os 30 anos de atividade econômica ativa, ou no comando, ou prestando serviço, eu nunca vi pessoas qualificadas ou as pessoas competentes se preocuparem com o seu trabalho ou com o seu emprego, o seu trabalho, a sua atividade, porque elas têm empregabilidade. E quem tem empregabilidade, normalmente, em última instância, vai fazer o uso do direito para resolver as suas questões, as suas demandas. Não estou bem, eu tenho empregabilidade, eu vou fazer assim, o mercado vai me chamar rapidamente. Quer dizer,
o estudo e a preparação é a melhor coisa do que a acomodação? Mas não tenha dúvida, a zona de conforto está totalmente fora de contexto. Essa nova geração, inclusive, que está surgindo no mercado, essa geração que está se formando agora, eles querem começar, se for para trabalhar em empresas, eles querem já uma boa posição, eles querem tem, em breve, né? Tem, claro que tem, um bom salário e também tem uma grande tendência para empreender. Para empreender. O empreendedor de hoje tem está num outro tempo do que estava nas gerações anteriores. Parecia que você tinha que sair da faculdade, fazer uma pós-graduação, lato sensu, primeiro, depois pensar talvez, com toda a sua experiência de vida profissional, se transformar no empreendedor. Não, hoje o que a gente está percebendo é que as profissões mudaram, as relações do trabalho mudaram, as relações socioeconômicas mudaram, o contexto... Antigamente você escolhia ser advogado, médico, engenheiro ou professor, né? Hoje o médico. Exatamente. Hoje nós não temos mais, né? São mais de 100 atividades novas. Né? Essas são profissões eternas, porque elas têm realmente aí uma demanda. Quase que dentro da filosofia, parte delas, o desdobramento para o resto. Mas estão surgindo novas profissões, principalmente na área de tecnologia, na área digital. A gente vê a oferta, ontem mesmo eu estava vendo na televisão um programa da área de tecnologia de informação, o que eles não falta trabalho para a tecnologia de informação. E eles começam, Kiko, já numa posição, assim, com um salário de 15 mil reais. E muitos empreendedores têm PPJ e prestam serviço para corporações. Então, eu acho que uma formação continuada de extensão é fundamental para quem quer ter sucesso e resultados positivos na sua carreira profissional. Aquela pessoa que sonhava no concurso público ainda existe, mas me parece que a mobilidade das profissões e, às vezes, uma profissão original numa área com pós em uma área completamente diferente, né? As pessoas às vezes que fazem a profissão porque o pai queria ou porque não estavam maduras para escolher, sofreram influência de alguém, depois viram a sua própria vida, repaginam a sua existência, né? E deixam de viver aquele deserto profissional para começar uma carreira nova, numa pós nova, num direcionamento. Isso tudo muda essas relações, né, doutora Noêmia? Muito, até porque as faculdades de ponta, como o INSPER, GV, eles fazem um mix, os cursos eles são multidisciplinares. Eu mesma cursei no INSPER esse ano mesmo, 2 cursos, no GV no ano passado. Você não para de estudar, né, doutora Noêmia? Mas eu adoro. Mestrado, doutorado. Eu acho que é isso. A senhora foi para a Espanha já também? Fui num projeto que eu apresentei na PUC quando eu estava fazendo o mestrado, foi em 2000, fiquei 2 meses na Espanha, fruto de um projeto que eu apresentei, fui selecionado pela América do Sul, foi muito interessante. E ali eu convivi com estudantes de vários países do mundo e novos, jovens. E isso é ótimo, você recicla, não é só um autodesenvolvimento profissional, como pessoa, na sua experiência de vida, você ir para outros mundos, ouvir outras pessoas, outras realidades, outras culturas. Eu acho que hoje as fronteiras não existem mais, as dificuldades minimizaram muito. Eu acho que se você tem empenho, se você tem dedicação, comprometimento, você consegue muita coisa. Eu fui para o mestrado através desse projeto, com tudo pago, e depois em 2004, a Uniso me contemplou com uma bolsa de estudo pela Organização Internacional do Trabalho e eu fiquei 2 semanas na Itália, no Centro de Estudos Internacionais, em Turim, e ali foi uma experiência ímpar, porque não era só na área jurídica. Eu fui para esse curso onde tinham magistrados, juízes, professores, para estudar sobre as normas de direito internacional, direitos fundamentais dos trabalhadores. Foi uma experiência ímpar, Kiko. Mas nesse centro tinham pessoas do mundo inteiro. Eram 300. A gente precisa parar de pensar pequeno em relações do trabalho. Essa coisa de conflito, de que trabalhador, capital e trabalho não se entendem. Quer dizer, não adianta se não tiver uma relação harmoniosa entre os dois lados, em que existe um ganho considerável, crescente para o trabalhador e também para aquele que gera o emprego, a economia não vai. Não é inimigo. Não há crescimento que se sustente com esses conflitos. E eu acho que esses são 2 grandes valores que nós estamos vendo em conflito agora com essa ideia do projeto da terceirização. É o valor social do trabalho. Ninguém pode retirar a dignidade de um trabalhador. Claro. São direitos. O trabalho escravo. E nós temos, a gente fala, nossa, trabalho escravo. Nós temos um trabalho escravo contemporâneo. São trabalhadores que estão confinados em empresas que não podem sair.
imigrantes que vêm para cá e estão de uma forma ilegal no Brasil. Quer dizer, a gente não pode admitir. E acontece. Nossa, tem em São Paulo, tem no Bom Retiro, tem em Limeira, tem nas fazendas. Isso é uma realidade, nós não podemos negar isso e isso a gente tem que combater. A exploração do trabalho infantil, isso também é um absurdo que a gente ainda discuta essa questão. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Não é Paulo, longe, né? não, Sorocaba, a gente sabe que há um alto nível de exploração do trabalho infantil, porque é uma mão de obra barata, além do que há uma exploração não só no trabalho, mas no... E aí a gente está discutindo terceirização, né? Esquecendo tudo isso, né, doutora Tudo isso que eu falo, o que tem que se estudar agora é qual é a função do direito ao trabalho no contexto atual. Tudo bem, é isso que a gente Noêmia. tem que estudar. Que bom conversar consigo. Nós vamos agora chamar a nossa Fernanda Panunzio, que vem com uma entrevista muito legal. Ela vai entrevistar a Bia Belde, que é uma artista. Ela atua, ela canta. Vale a pena assistir esse conteúdo, ainda mais feito pela competente Fernanda Panunzio, aqui no TVK. No programa de hoje nós vamos conversar com os integrantes da Sweet Summer Salt, uma banda formada pelos sorocabanos, o Rick Sega, a Bia Belde, Thaís Almenara e o Hamilton de Oliveira. Gente, sejam bem-vindos ao nosso programa. Qual é a história da banda? A banda começou há muito pouco tempo e começou assim, como sempre acho que na música começa, de encontros para fazer um som, para começar alguma coisa. E já de cara a Bia já tinha participado de algum show meu dando uma canja, a Thaís também, e a gente reuniu. Vocês conheciam do mercado, não é que é não, amizade de não, infância? se conhece de algum tempo, mas não de infância. A gente se conhece desde quando a gente tinha 15. É, sim. E daí foi assim, a gente se falou pra gente fazer um som, daí já decidimos marcar uma data para ter alguma coisa, um foco, e a gente ensaiou algumas músicas, fizemos um show e assim começou. Foi já sucesso a primeira vez de público. Já começaram então, com um já show? animou. Foi. A gente... Foi agora no início do ano. Eu chamei eles pela internet, falei, vamos fazer logo de uma vez isso aí. Aí a gente marcou um ensaio, quando eu cheguei aqui, a Bia já falou, a gente já tem um show marcado semana que vem. E aí já foi assim, já super aconteceu, deu super certo. A parceria deu certo já. A gente se entrosou muito bem, assim. E qual é o estilo musical da banda? Então... É pop. Mas cada um tem as suas influências, assim. A Thaís tem uma influência mais hip-hop, ela adora, tipo, cantar rap e tal. Eu adoro folk, eu tenho uma influência bastante de folk, assim, pop, lógico, e o Henrique Ah, mas é mais soul, soul, né? Pop também. Soul e pop, a gente se juntou e, assim, aí cada um traz uma certa influência pra banda e fica um som meio misto, assim, mas... Pop é o que domina, com certeza. Mas como é que vocês resolvem o repertório? Olha, vamos escolher essas músicas aqui pro show ou pro disco que deve sair em breve. Com as meninas. Eu acho que naturalmente, assim, o que a gente gosta de cantar, a gente já foi sugerindo e aí deu certo da gente cantar junto, dividir a música legal e foi surgindo assim, né? Aí igual começou a mais sugerir simples alguma também, coisa. no violão, era só no violão a gente fazia os arranjos.
que daí a gente chamou o Hamilton para dar uma arranjada nos sons. Toca piano, já tem uma outra visão. Aí a gente pegou as músicas que são conhecidas no mercado, esses pops novos que tocam agora, até algumas um pouco mais antigas, e a gente readaptou, fizemos um novo arranjo com a voz das meninas, adaptando o violão e o piano. Então, mas vocês têm criações próprias aí, né? A gente criou um estilo próprio de tocar, apesar de ser músicas já conhecidas, e a gente está entrando com algumas coisas nossas também. Assim. Quem é que está compondo? Eu e a Thaís. A gente faz tudo junto, então a gente compõe também. Quer dizer, a parceria está dando certo. Logo vem coisa nova já. Tive uma ideia, vamos botar em música, é isso? E vocês aí elas passam a letra pra gente e a gente coloca as harmonias, dá uma definição na música por completo e aí já finaliza. Agora, vocês vivem só da música ou vocês têm atividades paralelas? Eu durante muito tempo, eu sou focado mais na música mesmo. Faço algumas coisas, mas a música que me faz seguir. Não, eu faço de tudo um pouco, né? Sou formada em arte, então eu trabalho com decoração, faço muita coisa assim, mas o que eu gosto mesmo é música. E o Hamilton? Eu já trabalho com música há 23 anos já. Já tá na estrada. Um pouquinho tempo, E como é que é a repercussão para a família? A gente vai montar uma banda. O que dizem os pais, enfim, os parceiros, como é que é isso? A minha família já está acostumada, né? Porque a minha primeira banda eu tinha 13 anos, daí a segunda eu tinha 17. Vamos chegar em números, né? Pra não divulgar a nossa idade, não é pouco. Mas, nossa, eles adoram e já acostumaram. Super. Nossa, a minha é ao contrário. Quando eu falei que eu ia cantar, eles falaram, que isso? Como assim vai cantar? Minha mãe não aguentava eu, criança, cantando Sandy Júnior, sabe? Ela falou, não acredito que vocês vão cantar. Ninguém acreditava que ia ser alguma coisa legal. Até a minha tia veio uma vez no ensaio e falou, não acredito, você canta mesmo? Foi uma surpresa. Ainda bem que minha mãe é Sandy Júnior. É, então, parei de Sandy Júnior, deu certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com novas histórias dessa banda de sorocabanos. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Aqui é a enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você,
O Gepass está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. E a gente volta para esse bate-papo com os integrantes da Sweet Summer Salt. Os integrantes, vocês montaram a banda, esses são os mesmos desde o início? Já teve alguma mudança aí? Como é que está sendo esse processo? Na verdade, os integrantes oficiais somos eu, o Henrique e a Thaís. A gente que formou a banda, assim, mas a gente está sempre de portas abertas. O Hamilton é nosso maestro, nosso produtor e está sempre tocando com a gente. E assim, o Henrique é um cara que ele viaja muito, ele trabalha com música, ele toca fora. Então a gente teve que aprender a lidar com uma banda sem ele. Então a gente chama alguns amigos para substituí-lo, mas ele sempre morará em nossos corações. Quantas pessoas integram a banda? A gente tá com 7, né? Tem mais o baterista, mais o baixista. Tem um baixista agora, que é um amigo nosso que a gente chamou também. Então, estamos com 7. Acho que é 7, né? E você já tem show agora para maio? A gente vai tocar no Depois, no dia 9, que é um sábado, junto com a nossa banda parceira, que é a Mono Club. E vai ser bem legal, porque a gente vai tocar algumas músicas em conjunto e apareça. Como é que é a preparação para um show desses? Vocês já escolheram todo o repertório ou não? A coisa vai mudando? É muito A dinâmica? gente sempre faz um setlist para seguir uma ordem, mas a gente sempre muda na hora. Muda na hora. Porque você tem que ir de acordo com o que tá rolando, com a vibe, Um pouco, assim. é Né? o público. Senão a gente coloca um negócio muito lento, mas o pessoal já tá querendo dar uma animada, então você tem que seguir o que tá rolando na Mas hora. a gente já tem uma base assim, de repertório, tanto de música mais calma, música mais agitada. Então, dependendo do público que está no momento, a gente coloca uma agitada, uma mais calma, sabe, para fazer virar a noite. E como é que está sendo a reação do público aqui de Sorocaba, sabendo que vocês são todos sorocabanos? Foi muito legal, o pessoal super apoiou, assim, até a gente ficou surpreso no primeiro show, assim, da quantidade de gente que foi pra assistir, sabe? O pessoal ficou curioso, eu acho, né, pra ver a gente junto. Muita gente me conhece a Thaís, conhece a Bia. Vocês tocavam separadamente, é isso? Sim. É. E aí a hora que juntou todo mundo... Foi legal. Uma surpresa para nós mesmos e para os nossos amigos. Nossos amigos, né? Qual é a grande dificuldade que vocês encontram trabalhando com música? É gravadora? O que é? Então, eu acho que é a valorização do músico, principalmente eu sinto isso em Sorocaba, assim. Às vezes a gente vai fazer um show e assim, a gente acaba pagando pra tocar, muitas vezes, assim. Porque se você for colocar na ponta do lápis o que você gasta o tempo que você gasta pra se preparar, os ensaios e tal, se fosse pago em hora, seria muito, muito diferente, como a maioria das pessoas ganha, mas isso é o que eu sinto de maior dificuldade pra mim, assim, de se apresentar e ser bem remunerado. Aqui em Sorocaba é muito difícil mesmo, tanto é que a gente tá ensaiando bastante pra começar a ir pra São Paulo. Sair daqui mesmo, em outras cidades. Porque aqui realmente... Buscando, é bom estar aqui, mas é difícil continuar aqui. Como a gente trabalha com música, tem que expandir, tem que ir pra fora. Você sentem necessidade de ter um empresário? Com certeza. É legal. Aí já pra gente focar no lance da música, pra gente não ficar... Claro que é bom se preocupar com outras coisas, mas ter alguém que organiza pra gente, que fecha show, que corre atrás dessas coisas. Qual é o sonho do grupo? É tocar para um público muito grande? Lançar um CD? Trabalhar as nossas músicas, passar a ser reconhecido como Sweet Summer Salt. E mostrar o nosso trabalho para todo o Brasil, para todo mundo também. Né? Agora, o repertório de vocês é todo em inglês. Por que a escolha? Acho que pelo estilo mesmo. Pelo estilo, exatamente. Pelo estilo de som que a gente gosta, que a gente gosta de ouvir. A gente adora música brasileira, eu adoro música brasileira. Vocês não tem nenhuma composição em português, hein? Mas por enquanto não. Não. Quem sabe no futuro. Eu acho mais fácil se expressar em inglês também. Eu morei 6 anos na Inglaterra, daí tudo que eu vou... A sua parte musical ficou no inglês, né, mesmo? De referência. Seu repertório todo, é isso? Antes de ir pra lá, eu só conhecia Sandy Júnior, então não tô brincando. Acho que você ainda ama Sandy Júnior. Eu acho que E o público recebe, assim, numa boa ou tem alguma... A maioria das pessoas que vai nos assistir, assim, eles curtem esse tipo de música também. Então ninguém vai esperando uma outra coisa da gente, assim. Eles já sabem
que são as músicas que estão tocando no rádio, que já tocaram muito no rádio, com uma versão mais diferente. E eles vão esperando isso, então eu não sei se as pessoas não gostam. E claro que rola crítica, assim, de amigos, mas sempre críticas construtivas que a gente está nascendo, né? O projeto é muito novinho. Muito novo. Eu acho que daqui a pouco a gente vai amadurecer mais. Você se inspira sonoramente. em quem você se inspira na hora de falar, não, quero seguir esse modelo? Ah, eu gosto de bastante coisa esquisita, assim, dos artistas que eu tenho ouvido muito. Mas acho que um artista pop que está na parada agora, que eu tenho ouvido muito, que eu admiro a espontaneidade dele, a simplicidade tocando, é o Ed Sheeran, que eu acho que eu tenho ouvido bastante ele. E as meninas também. Nossa, eu amo o Ed Sheeran, e fui eu, inclusive, que mostrei pra você, né? Eu não gostei. Ele falou, ai não gosto. E tá bom. Mas Eu daí eu achava gostei. que era parecido com você. Eu gosto. Mas agora ele Gente, a conversa está uma delícia, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu vou pedir para vocês tocarem mais um pouquinho, deixarem um contato para show, um telefone, um e-mail, enfim, se alguém quiser. A página do Face, né? Quem quiser Página acompanhar. do Face, então curtir a página e tá acompanhando a gente. Pode adicionar a vocês. gente também individualmente e Tá. pra gente. Na pra página do vender. Face vocês estão como Sweet Summer Sweet Summer Salt, Salt. mesmo, ok. Isso. Então é começar a curtir e ir atrás dos shows. Exatamente. Lá tem o telefone de contato, tem todas as informações para quem quiser contratar, os empresários, os bares, os eventos corporativos, qualquer lugar. Olha só, hein? E 19 de maio, pra lembrar aí, e depois vai junto com a banda Monoclube, nossos parceiros. Vamos lá, então. Vamos lá. Mais um pouquinho, então. 1, 2, 3, 4. Muito bem, nós estamos com a doutora Noêmia Cossermelli, especialista em Direito do Trabalho, mestre e doutora. Doutora Noêmia, aliás, falamos da Ecos, né, que é a sua empresa de treinamento profissional para adultos, e nós temos uma agenda interessante. Eu gostaria que a senhora divulgasse de mais 2 palestras, 2 cursos, e claro que nós vamos estar com os créditos no nosso programa, telefone, e-mail, para que as pessoas possam contatar a Ecos e conhecer esses desafiantes cursos que a gente vai estar divulgando aqui de maneira quase que constante. Eu acho que é super importante divulgarmos. No dia 7 e 14 de maio, nós vamos ter o curso de Gestão de Escritório de Arquitetura e Design de Interiores, voltados para profissionais. Já tivemos esse curso, foi o maior sucesso. Legal. Maior sucesso. Tivemos um feedback Arquiteto maravilhoso. é bom para projetar, mas é ruim para administrar, né? Assim como médico, assim como advogado, assim, e foi bem bacana. Muito e eu legal, recomendo. muito legal. No dia
7, deixa eu ver aqui. O dia 8 é o curso de andragogia. Andragogia, com Paulo Campos, isso, maravilhoso. Isso É voltado para as escolas, que coordenadores estão. É só entrar, acessar o site. No dia 7 de maio... O desafio da liderança. O desafio da liderança, com Paulo Campos, que também é um expert. Que é do INSPER. Ele é mochileiro. Ele é mochileiro? Ele tem um blog, ou um mochileiro corporativo da revista SA. Ele é super famoso. Que legal. Ele é vale a pena. Nossa, super vale a pena, voltado para o público de RH. Vamos gravar com ele também para o nosso programa. Nossa, vai ser um você prazer. Vai amar, é um prazer. Vai, e depois o Sistema Recursal Trabalhista, 15 de maio, é isso? 15 de maio. Que é uma nova legislação que está aí, nova sistemática recursal para os advogados fantásticos. Vale a pena se atualizar. E por último nós temos a análise crítica do novo Código de Processo Civil, que acabamos de mudar, ele ainda não está em vigor, está no período de vacácio legis até aqui para o ano que vem. Mas há muita coisa, né? Muita coisa. É um desafio, hein? Um desafio. Teremos vamos voltar a falar sobre isso. Antônio Carlos Marcato, que é o desembargador especialista. Aliás, estudei há 22 anos, o livro era do Marcato. Ele deve estar atualizadíssimo. Nossa, está tendo. Bom. Vai ser maravilhoso. Eu recebo a doutora Noêmia Galduros Cossermelli, especialista nas relações do trabalho, direito das relações do trabalho, professora, mestre e doutora da nossa Universidade de Sorocaba, da Unip e, claro, da tradicional do direito aqui de Sorocaba, a nossa Faculdade de Direito, a FAD. Doutora Noêmia, foi um prazer recebê-la no nosso TVK. E se a senhora tivesse que dar um conselho especial àquelas pessoas que amam o trabalho, as relações do trabalho, o que a senhora deixaria de mensagem no nosso TVK? Não parar nunca de estudar, de se capacitar e ter o poder de escolha. Mais estudo, menos direito a ser conquistado ou brigado, muitas vezes, né? Exatamente, mais estudo sempre. Quem estuda está qualificado. Eu acho que é a diferença. Através da educação você tem trabalho, você tem lazer, você tem saúde e principalmente autonomia e escolha. Isso é fundamental para qualquer ser humano. Essa é a verdadeira dignidade. Direito de relações do trabalho é importante para? Todos. O sindicato é importante? Super importante, com representatividade. E o Congresso Nacional e as leis trabalhistas? Agir mais e falar menos. Tudo bem, a senhora vai demorar muito, mas quando a senhora encontrar com o Criador, encontrar com Deus, o que a senhora vai falar para ele? Ele vai falar, que mulher linda chegando hoje no céu. O que a senhora falaria para Deus? Eu vou falar obrigada. Tudo bem, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu digo o seguinte, vamos continuar acompanhando a nossa querida Renata Moecchio, que vem com um evento muito especial, encerrando o nosso TVK dessa noite. Renata, é sempre um presente a sua participação e o evento que você nos traz agora no nosso TVK. Olá, Kiko, Noêmia, pessoal do TVK. Estamos no Shopping Iguatemi Esplanada para acompanhar o vernissage, a inauguração desta belíssima exposição produzida pelo fotógrafo Vandy Rodrigues, chamada Mães e Famílias. Na exposição Mães e Famílias, são homenageadas 13 mulheres e suas famílias. Marta de Genaro, Sueli Chaves, Andréa Fiamma, Rosângela Alves, Solange Fonseca, Rosana Olim, Vera Palhato, Mara Borges, Cristiane Oliveira, Tony Germani, Salete Mussi Bonito e Denise Bercial. A exposição Mães e Famílias resgata a antiga tradição com retratos das famílias como recordações que passam de geração em geração, tornando-se verdadeiros tesouros da história daqueles que nos antecederam e deixaram seu legado. Com esse objetivo, o fotógrafo Vandy Rodrigues e o colunista social Paulinho Godoy se uniram para resgatar essa tradição, para eternizar esse momento, unindo memória, fotografia e moda. Kiko, Noêmia, ao meu lado, Vandy Rodrigues, o fotógrafo, mentor desta belíssima exposição. Vandy, parabéns. São 13 mulheres homenageadas. De onde é esta ideia? O Vandy vai nos contar. Mas antes, Vandy, chegando a Sorocaba, qual foi a primeira mostra, a primeira exposição fotográfica que você fez? E depois um foco nas mulheres, né, Vandy? Conta essa história pra gente.
A primeira exposição foi a Wonder of Woman, né, onde a gente transformou todas as mulheres em Mulheres Maravilhas. A ideia era pegar as mulheres da mídia, que são essas mulheres que fazem maravilhas na mídia, jornalistas e cada uma no seu segmento, né, começou por aí. E a ideia foi criando força, né, e a gente não parou até hoje. E daí nessa edição de hoje a gente já aproveitou em incrementar toda a família, né? A ideia é o que é? Uma educação visual. Então todo mundo que passar por aqui vai ver essa foto tradicional de família, resgatando as tradições, né? Então isso se torna uma educação visual para quê? Para que os filhos, as crianças tenham essa educação e valorizem a família que está em casa. Maravilhoso. Inclusive o Vande, ele foi muito sacativo. Porque o que ele fez? Todo mundo vem acompanhando na expectativa dessa mostra, dessa exposição, né, Vande? O Vande soltou alguns flashes, algumas fotos de mulheres que seriam homenageadas, mas acontece que aqui tem uma surpresa. As fotos são outras, né? São as fotos das mulheres com suas famílias. A sua ideia é genial nesse resgate, Vande, daquelas fotos antigas que nós víamos, né? Das famílias. Como você falou, foi essa a ideia. Agora vamos falar um pouquinho de técnica. Que coisa mais linda. Só um fotógrafo como você, sem demagogia, para produzir fotos como essa. Muito trabalho, muito estudo para chegar nisso, Vande. Foi bastante, né? A gente teve que trazer essa ideia da foto envelhecida e ao mesmo tempo ela deixar essa cara meio colonial. Então a gente trabalhou com uma ambientação que é uma poltrona de Luís XV, né? A mesma poltrona das fotos, ela está exposta hoje aqui, né? Com o backdrop de fundo, então a ideia é montar como se fosse uma casa da nossa avó. Maravilhoso. Vande, ela ser aquele aconchego, né? É um aconchego mesmo, e eu não sei não se eu vou embora sem sentar ali e fazer a minha foto, também adorei. Kiko, Noêmia, ao meu lado a Denise Bercial, uma das homenageadas nessa belíssima exposição. Denise, eu quero saber de você, da sua surpresa, o seu impacto, porque cada foto, gente, é feita de uma forma, com as famílias. Quem saiu na sua foto, Denise? Na verdade, eu me senti lisonjeada com o convite, porque o Vande é uma pessoa maravilhosa, o trabalho dele é maravilhoso, ele é assim, um sucesso, eu conheço o Vande há anos. E quando ele me chamou para fazer a foto, eu fiquei meio, né, na dúvida, mas assim, realmente foram várias fotos e eu não esperava com a grandiosidade disso tudo que ele fez. Tá maravilhoso, e assim, da sua família, porque a exposição Mães e Famílias. A Denise teve um privilégio, saiu com pais e filhos, é isso, Denise? Sim. Ele ainda fez esse convite e o Paulinho quis fazer uma homenagem para o meu pai também. Então saiu eu, a Tati e o João e os meus pais. Eu achei assim que foi um momento sublime. É uma foto que eu já falei para o Vande que eu vou querer para colocar do tamanho natural dela na minha sala, assim, na entrada. Realmente, parabéns para o Vande, para o Paulinho, para a Cris. Tá demais tudo, um sucesso. Realmente foi uma ideia maravilhosa. Também acho. Todos vocês estão convidados para vir aqui ver de perto a foto da Denise Bercial com a família e também das outras 12 mulheres nessa exposição que está lindas, né? Lindas, maravilhosas, todos convidados. Estivemos aqui no Shopping Iguatemi Esplanada para acompanhar o vernissage, a inauguração da exposição de Vande Rodrigues, chamada Mães e Famílias. A vocês do TVK, um grande abraço com imagens de Wellington Frontelli, Renata Moeckel para Interativa TV.